amigos! Tudo bem com vocês? Estamos oficialmente em 2026. Que loucura, né? Pra mim, pelo menos, é uma loucura. Muita coisa aconteceu em 2025. Eu retomei meu hábito de leitura, comecei o canal, foram muitas coisas acontecendo e, por conta disso, no ano passado, visto que eu não tava com o hábito de leitura até metade do ano passado, eu basicamente resolvi fazer os vídeos lidos em duas partes. Meio do ano e final de ano. Bom, eu não imaginava que eu leria tanto até o final desse ano, até porque, sim, por incrível que pareça, eu li 48 livros só no segundo semestre desse ano, mas eu acabei fazendo dessa forma e eu vou tentar gravar os 48 livros aqui nesse vídeo. Fechei o ano então com 65 livros e uma coisa que eu já quero adiantar pra vocês, que agora em 2026 eu vou começar a trazer atualizações mensais sobre as minhas leituras. Porque assim fica um pouco mais fácil de falar e eu não fico com um vídeo de 45 minutos pra editar. E aí agiliza o nosso processo, certo? Vamos partir logo pro vídeo porque tem muita coisa pra gente conversar durante esse vídeo. Gente, então, esses daqui são todos os livros físicos que eu tenho desse ano. Eles totalizam 19. E ainda tem mais 29 que eu vou estar mostrando aqui no Kindle pra vocês. Então, nosso primeiro livro desse vídeo é Caçador Sem Coração, que na verdade era o livro que eu tava lendo na época que eu gravei o lido de meio do ano. Esse livro aqui, ele foi lido entre o dia 29 de agosto e o dia 12 de setembro. Na verdade, foi o seguinte, eu li metade em audiobook, metade no Kindle, e aí eu comprei ele depois e passei as marcações. Eu dei 5 estrelas pra ele e eu realmente gostei muito, gosto muito da história da Rune e do Gideon. Eu gostei demais dos personagens, principalmente o par, né, o menino. Gosto muito que ele também é um duo POV, ou seja, a gente vê a visão dos dois, tanto dela quanto dele, o que eu acho muito interessante, de poder entrar na cabeça dos dois e entender o que cada um tá sentindo. Esse livro, ele roubou um pedaço do meu coração, entendeu? Ele ressignificou minhas leituras esse ano. Esse e a continuação dele, que foi o que eu li logo depois, então eu já vou pegar e já vou falar sobre ele aqui também. Esse também foi um 5 estrelas, coração de favorito. E esse aqui eu li entre o dia 14 de setembro e o dia 18 de setembro. Então, esse aqui inclusive é maior do que o primeiro, mas eu acabei devorando esse aqui muito mais rápido do que o primeiro, porque eu já estava viciadíssima na história, eu queria muito ver como é que ia terminar. E realmente foram dois livros que eu me apeguei demais, que eu amei esse ano. O foco dele não é a fantasia, é realmente o romance. Não tem como dizer que não, mas é maravilhoso. Gosto do final, gosto do que aconteceu. Nesse livro a gente narra muito uma guerra acontecendo, porque no final desse livro a guerra começa. Eu gosto muito da construção, de como eles fazem essa guerra, por mais que não seja o foco, sabe? Eu gosto muito de como isso aqui funciona. E, gente, pra mim funcionou demais, foi uma romantasia que realmente ganhou meu coração nesse ano. Então, o nosso próximo livro é A Razão do Amor. Ele eu li entre o dia 20 e o dia 21 do 9, ou seja, de setembro. Então, eu basicamente li em 24 horas esse livro. Anne Hazelwood, né, gente, eu tenho esse vício, eu tenho esse negócio com ela que eu sempre acabo lendo os livros dela muito rápido. Eu não sei o que ela coloca aqui dentro, talvez sejam drogas, mas ela realmente faz livros que a gente lê muito rápido. Esse daqui eu dei 4 estrelas, eu gostei bastante do livro, mas ao mesmo tempo eu não gostei muito da personagem principal, a Bee. Ela é muito chata na minha concepção, assim, sabe? Ela é o tipo de personagem que acha que o mundo inteiro, que tudo gira em torno dela, que ela é realmente a protagonista do universo. E eu sei que ela é a protagonista deste livro aqui, mas ao mesmo tempo eu não consigo engolir, sabe? É uma coisa tipo, ai, porque ele comeu o meu donut, porque não existe a menor possibilidade dele estar comendo somente um donut, sabe? Enfim. E ela também enfia na cabeça dela, por algum motivo que até agora eu não consegui entender, que ele odeia ela, sendo que ficou muito claro desde o início do livro, pelo menos pra gente que tá vendo de fora, que ele claramente gosta dela sim, mas tudo bem, né? Vamos ignorar esse fato e dizer que Levi é muito bom, gosto muito dele, acho que ele é um personagem muito legal. Queria ter visto a visão dele durante esse livro, mas infelizmente esse aqui a gente só vê o ponto de vista da Bee. Uma coisa que eu gosto muito é que aqui nesse livro a gente inclui um contexto que a gente não tinha incluído nos outros livros da Ali, que é um contexto Twitter, né? Então aqui ela tem uma conta no Twitter, um FCzinho, que ela não mostra a cara dela e ela é meio famosa, assim, no Twitter acadêmico. E aí, mais do que isso já é spoiler pra falar pra vocês, mas essa história toda do Twitter é uma coisa que é relativamente importante pro andamento da história e eu acho muito, muito interessante realmente que a gente tenha isso. Então,
Gostei do livro, gostei da temática, gosto da escrita da Ali, só não gostei muito da personagem principal. Em seguida, eu li alguns continhos de Melhor do que nos Filmes no Kindle. Então, o primeiro foi Melhor do que o Baile, que eu dei 3 estrelas. Eu não lembro muito, assim, sobre o que é. Eu lembro que é uma coisa meio, tipo, a gente vê a visão do Wes, do baile, se não me engano. E eu gosto da visão dele e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um pouco complicado, não gosto muito dessa cena do baile no geral. No mesmo dia, eu também li Wesley's na Estrada, que, na minha opinião, é o melhor desses 3 continhos que tem. Eu gosto bastante dele, eu dei 3,5. Eu acho que é uma história legal, gostei muito da leitura. Foi uma leitura rapidinha e gostosa de ver. É um livrinho bonitinho, gostosinho, legal, vendo mais de Wesley's. E aí, por fim, eu li Wesley's na Festa. E esse daqui foi o que eu menos gostei dos 3, então eu dei 2,5. Eu acho que é um livro bem mediano, né? Um continho bem mediano. Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não acho que é grandes coisas. A gente vê a visão do Wes enquanto eles estão na festa do início do livro. Não sei, ao mesmo tempo que eu acho interessante de ver o outro ponto de visão, eu não achei tanta coisa, assim, sabe? Eu queria que fosse mais. Seguindo, então, eu continuei lendo Ali Hazelwood. Esse daqui foi uma leitura que eu fiz do dia 30 de setembro ao dia 1º de outubro. É Odeio Te Amar, da Ali Hazelwood, que é um livro que tem, na verdade, 3 contos, basicamente, né? Que ela uniu em um livro só. E aí a gente vai ver a trajetória desses 3 casais aqui. Particularmente, achei um livro legal, achei um livro interessante, mas ao mesmo tempo não é aquele molho que a Ali Hazelwood tem. Eu acho que é um livro um pouco mais mediano dela, então eu dei pra ele 3 estrelas. É um bom livro? É. Gostei dos casais? Gostei. Gosto que ela tenha lançado ele, mas ao mesmo tempo não é o mais forte dela, tanto que eu demorei um tempinho pra ler, né? Então... E aí, seguindo, eu li Café, Amor e Especiarias, que é um livro super pequenininho. É um romance de cidade pequena e ele vai contar a história de uma mulher que se muda pra uma cidade, ganha uma cafeteria da tia e sente que não vai se encaixar e tudo mais, e ela acaba conhecendo um fazendeiro, nananã. Ele é super curtinho, ele é super gostoso. Eu li ele somente no dia 2 de outubro. Foi a minha leitura do dia e foi rapidinho, eu li em um dia só mesmo. Eu dei 4 estrelas pra ele, realmente achei um livro muito gostoso, muito legal, muito divertido. Eu senti muito a vibe de Gilmore Girls. Ele junta muitas coisas que eu gosto nele. Esse conceito de um café numa cidade pequena também, eu acho que me atrai bastante. E ele é uma vibe bem outonística, então por isso eu li ele em outubro, porque eu acho que pra mim outubro tinha que ser em outono. Mas tudo bem, não dá nada. Não é no Brasil, mas no meu coração era. E eu li em um dia que tava super chuvoso. Então fez todo sentido pra mim. Gostei muito. Estava muito imersa nessa leitura. Gostei demais, então, desse livro aqui. E aí, depois daquele livro ali, em outubro eu comecei uma saga de leituras de Halloween. E aí eu continuei lendo Corrupt, porque eu sei que eles têm a Devil's Night, que é a noite antes do Halloween, né, antes do dia 31. E eu resolvi que eu ia ler ele durante esse mês de outubro. E não me arrependo, gente, eu gostei muito dessa leitura. Eu dei pra ele 3,5. Li do dia 3 de outubro ao dia 5 de outubro. No início eu achei que ele tava caminhando um pouquinho devagar, eu não tava gostando muito desse início. E aí eu fiquei uns 2 dias ali, 3, dando uma enrolada, quando no último dia que eu peguei pra ler, eu falei, não, hoje eu vou terminar. E aí eu li, tipo, de 40% em diante. E aí eu gostei bastante, gostei relativamente, assim, né, do final. Não consigo entender como é que as pessoas pagam pau pro Damon ainda. Demon, não sei como é que fala o nome dele. Não sei como é que pagam pau pra ele. Lendo esse livro aqui, pra mim, é uma coisa meio inconcebível. Mas, quem sabe quando eu ler o livro dele, né? Eu tenho sim a intenção de continuar lendo a série. Ainda não continuei, não sei quando vou. Mas eu gostei relativamente dessa leitura, sim. Eu acho que Dark Romance, ele tem essa pegada, né? De ter algumas coisas meio ferindo direitos humanos. Mas nada que me deixe extremamente assustada ou qualquer coisa do tipo. Então eu gostei, achei interessante a história. A Rika, ela é uma personagem meio complicada, meio... não sei se eu amo ela, mas eu gostei do Michael, gosto dele. Gosto da história no geral, assim, eu acho que é uma boa história. Então, depois de Corrupt, eu peguei pra ler O Segredo da Empregada, que eu li entre o dia 6 de outubro e o dia 8 de outubro. Eu li porque eu senti, assim, tipo, um suspense, Halloween e tal, super a vibe. E eu até gosto do livro, eu acho que ele é um livro interessante, mas eu não sei se precisava, sabe? Eu gosto mais do primeiro livro do que eu gostei desse. Se vocês quiserem ver, eu falei dele no Lidos do meio do ano, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Eu até gosto desse livro, eu dei 3,5 pra ele, então é uma boa nota, é uma história interessante.
mas ao mesmo tempo eu fico um pouco frustrada com a Millie. Ela é uma personagem que eu acho ela muito burra, perdão a palavra, mas eu acho ela muito burra. Tipo, ela se enfia nas coisas, ela meio sem medo, sabe? E ela já não devia mais ser tão inocente, sabe? Ela já foi presa, ela já devia ter um pouco de maldade na cabeça de não se enfiar nas merdas que ela se enfia. Mas ela se enfia de qualquer forma, então o que que eu posso fazer, né? Eu tô lendo, eu diverti com essa história, eu gostei dela, mas eu ainda fico muito frustrada com a Millie. Consegui adivinhar o plot desde o início do livro, fica meio um cheirinho de ela vai fazer alguma coisa diferente do que ela fez no primeiro. Então, eu já imaginava quem que ia ser a culpada do que estava acontecendo, mas o final mesmo, o maior plot twist, né? Eu não adivinhei, isso é um fato. Gostei, acho a história legal, mas precisava? Talvez não, né, Frida? Seguindo então nessa vibe de leituras de Halloween, do dia 8 ao dia 17 de outubro, eu li Cutelo e Corvo. Eu dei 3,5 pra ele. É um livro que, assim, eu não amei, pra ser sincera com vocês. Eu não achei todo o mousse que me venderam que ele seria, sabe? Eu achei que ele seria muito mais do que ele de fato foi, do que ele de fato me entregou. Mas eu gosto dele ao mesmo tempo, eu gosto do casal principal, gosto dessa temática deles serem assassinos e tudo mais, acho interessante, mas não sei, ao mesmo tempo eu sinto que falta alguma coisa. Ele não me prendeu tanto, foi um ponto importante dessa leitura, que eu demorei cerca de 9 dias pra ler ele, então realmente foi uma coisa um pouco complicada. Tudo bem que no meio disso aí eu viajei, acabei lendo muito pouco nessa viagem, mas eu gosto do livro, acho um livro legal, mas ao mesmo tempo eu sinto que falta algo. Falta alguma coisa, eu não sei dizer o que, mas falta alguma coisa, falta uma coisa que me prenda, que me faça gostar do livro desde o início. E eu sinto que não foi. Gosto muito do plot, acho o plot legal pra caramba. E, gente, eu me diverti demais lendo aquele final, eu fiquei muito em choque. Acho que foi o principal motivo pelo qual a nota desse livro ficou com 3,5. Senão eu acho que ele teria ficado com 2,5. Mas o final me levou, me ganhou. E aí, a gente vai para a leitura de Halloween. A leitura. Esse livro aqui eu li do dia 20 ao dia 21 de outubro e foi Noiva, da Ali Hazelwood, que inclusive eu fiz vlog de leitura aqui com vocês. Foi o meu primeiro monster romance, ou seja, romance de monstros, e eu gostei demais. Eu amei muito esse livro, eu acho que realmente a Ali Hazelwood entregou demais, eu acho que ela deveria escrever muito mais disso aqui. Estou louca para ler a continuação, que é Parceira, e, gente, de verdade, eu amei esse livro, gostei demais da história deles dois. Então a gente tem uma vampira que se apaixona por um lobisomem que se apaixona por uma vampira, e, ai, é tudo de bom, gente, é muito bom esse livro. Eu dei pra ele 4,5, eu amei esse livro de coração, ele é um dos melhores livros da Ali, sem dúvida nenhuma, perfeito, maravilhoso, tudo de bom. Eu sou apaixonada por ele, eu sou apaixonada por essa história. Eu tenho algumas considerações finais que eu deixei lá no outro vídeo também, então talvez seja interessante, eu vou deixar aqui no card para vocês verem o vlog de leitura de Noiva. E aí, logo depois que eu terminei Noiva, no dia 22 de outubro, eu li A Hipótese do Amor, novo capítulo extra. Gostei demais desse aqui também. Eu acho que ele adiciona alguma coisa à história, mas ao mesmo tempo, não sei se era exatamente tipo uou, necessário. Mas eu gosto de ver a visão do Adam das coisas. E essa cena em específico eu achei muito boa pra ser colocada na visão dele. Eu dei pra ele 4 estrelas. Eu gosto muito desse livro, eu gosto muito, né, da Ali Hazelwood no geral. Então eu acho que eu não tinha muito como descer demais essa nota, mas eu curti, então fica aí, A Hipótese do Amor, novo capítulo extra. Então eu viajei e li Cafés e Lendas no final de outubro. Do dia 23 ao dia 26 eu fiquei lendo Cafés e Lendas. Eu li muitas das partes desse livro aqui na praia e eu particularmente gostei demais. Esse livro aqui eu dei 4,5 estrelas. E, gente, que livro bom, que livro delicioso de ler. Ele é realmente delicioso. Eu li ele muito porque eu vi indicações e não imaginava que ele seria tudo que ele se tornou para mim. Realmente gostei demais dessa história. Aqui a gente vê essa orc que começa, ela resolve que ela vai abrir uma cafeteria e as pessoas não sabem o que é café, elas não sabem o que é uma cafeteria, mas ela de qualquer forma resolve que ela vai abrir uma cafeteria, que ela vai espalhar o café ali pela cidade que ela escolheu, e aí ela abandona essa equipe dela, que ela, né, era mercenária e tudo mais por muito tempo, ela abandona essa equipe dela e fala, ó, beijo, tchau, bênção, eu vou abrir minha cafeteria. Gente, é a coisa mais incrível do mundo, eu amo esse livro é muito bom. Fiquei muito triste com o que acontece ali pelo final do livro e tudo mais, mas como as coisas acontecem, é uma vibe tão boa. Esse livro me lembra muito um dos meus jogos favoritos, que é Coffee Talk, que também é uma cafeteria que fica aberta durante, tipo,
à noite, à madrugada, e aí esse barista é muito rico, e aí ele vai, tipo, fazendo café pras pessoas e tudo mais. E é um mundo onde todas as espécies vivem em conjunto e tudo mais. Gente, é muito bom, eu amo videogame, e eu lembrei demais de Coffee Talk. E esse livro também me dá muito uma vibe de que o autor tinha essa personagem de RPG, ele jogava com essa personagem, e aí acabou a campanha de RPG, e aí esse autor ficou, tipo, com muitas saudades e resolveu escrever uma história pra essa personagem, pra depois da campanha. Tipo, é isso que eu sinto também, então me faz ter um amorzinho a mais por esse livro aqui, porque pra quem não sabe, eu sou uma grande fã de RPG, então me deu muitas boas memórias, muitas coisas gostosas, eu gostei demais desse livro. E não vou mais discorrer muito sobre isso, porque senão eu vou ficar 1 hora falando só sobre ele. E aí, a gente segue para o dia 26 de outubro, que nesse dia eu estava voltando de viagem da praia, e aí a gente pegou um pouco de congestionamento e tudo mais. E aí eu li um livro que ficou com 5 estrelas e eu gostei demais. Só não ficou favoritado porque realmente não me marcou tanto, mas eu gostei demais do livro, que foi Checkmate, da Ali Hazelwood. Ele é um livro que vai se passar em torno do xadrez, então eles dois são competidores, né, enxadristas. E, gente, que livro gostosinho de ler! E é o único livro Young Adult da Ali Hazelwood, então, se não me engano, ele é mais 15. Que livro bom! Eu gostei demais dele e gosto da escrita, como sempre, a Ali Hazelwood me ganha demais. Eu gosto da personagem, ela tem as suas complicações, sendo um pouquinho chata às vezes. Tipo, no final do livro ela tem uma chaticezinha, mas eu gosto muito do roteiro, assim, da escolha. Ai, eu amei esse personagem principal aqui também. Ele é muito bom. E, ai, gente, eu adorei a história se passando em volta de xadrez. Sem ser fantasia, a primeira história dela que não se passa em torno de ciências, de fato. E eu gostei muito. Gente, de verdade, eu não tenho reclamações pra fazer sobre esse livro, por isso que ele ficou com 5 estrelas. Esse próximo livro foi o livro que eu li do dia 29 de outubro ao dia 10 de novembro, que foi meu maior pesadelo. De verdade, esse aqui foi uma leitura de Halloween mesmo, me deixou assustada, me deixou com medo, me deixou muito mal, eu não gostei dessa leitura nem um pouco, tanto que eu demorei muito pra terminar de ler ela, porque eu comecei no dia 29 ali e tal, e acabei não terminando, porque realmente ela era muito ruim. Ela não tá com a capa aqui no Kindle, mas eu vou mostrar, é Pocket, que essa aqui é a segunda capa, a capa de guarda. Mas, gente, que livro tenebroso, o que é isso aqui? Quem me indicou isso? Foi o TikTok. Mas, gente, quem gosta disso aqui, pelo amor de Deus? Como que isso aqui tem uma série? É uma coisa que eu não consigo entender também. Esse aqui, então, é o livro 1, tem uma série toda disso. E eles, né, me venderam como um dark romance com hockey, só que não tem nada de hockey quase, tipo, o personagem joga hockey, ponto. Fim, acabou. Tipo, existe o hockey no livro, beleza, mas, gente, é tanta transa nesse livro, gente, de verdade, assim. Eu não aguentava mais ver os dois, meu Deus do céu, parem! Vocês não são coelhos. Eu me forcei muito pra terminar de ler esse livro, juro, ele foi, tipo, o pior. Eu acho que ele é o pior do ano. Ele ficou com 2 estrelas só. Simplesmente, eu não sei nem por que eu não dei só uma, meia, sei lá, eu podia ter dado uma nota muito mais baixa do que isso. Eu acho que eu dei 2 estrelas porque ele não é completamente intragável, tipo, se não fosse a quantidade obscena de cenas hot, ele seria um livro legal, tipo, com uma temática interessante e tudo mais. Não acho que ele tem nada eu não acho que ele tem nada de dark, porque, na minha opinião, ele dá uma stalkeada nela, mas não é nada, tipo, ele persegue ela, ele vai atrás, tipo, nada a ver, entendeu? Eu acho que nada a ver de dark. Ainda assim, se não tivesse esses pontos específicos, ela seria uma história interessante, tipo, ele é jogador de hockey famoso, e ela é irmã de um jogador de hockey, enfim, gente, eu gosto da temática, eu só acho que foi muito mal utilizado. Ficou horrível, esse livro é muito ruim. Eu não tenho a menor intenção de continuar lendo essa série. Terrível, temoroso, horroroso. E aí, logo depois que eu li aquela horrorosidade que foi o último livro, comecei a ler ele, na verdade, no dia 31, eu já tinha separado, já tinha deixado decidido que eu ia ler Hot for Slayer, da Ali Hazelwood, que seria meu primeiro livro, minha primeira leitura oficial em inglês. E eu resolvi começar com Ali Hazelwood, e eu gostei muito, muito mesmo. Eu terminei ele, na verdade, no dia 13 de novembro, porque eu não tive capacidade de terminar no dia 31, mas é por conta do inglês mesmo. No começo eu tava muito devagar, muito mesmo. Mas aí, dias depois, eu peguei e eu li ele, foi maravilhoso, eu amei. Eu me enrolei um pouco por conta do inglês, mas eu gostei muito no final, eu acabei conseguindo ler muito bem em inglês, e eu fiquei muito orgulhosa de mim por conta disso também. Esse aqui fechou com 4 estrelas, ele é realmente muito legal. Ele é um caçador de vampiros e ela é uma vampira,
E é muito legal, assim, tipo, eu acho que realmente ele pega uma vibe de noiva, então eu ter lido noiva no mesmo mês talvez tenha sido interessante pra essa leitura. E eu gostei demais. Eu estou louca para que venha pro Brasil para que as pessoas possam ler mais desse aqui. Então, gente, realmente muito legal. Eu gostei demais. E aí, enquanto eu estava me enrolando pra ler Pooked e terminar Hot Fuzz Layer também, eu peguei pra ler Dates and Dragons pra me resgatar dessa loucura que eu tinha me metido. Então, eu li esse aqui do dia 3 do 11 ao dia 7 do 11. E, gente, que livro gostosinho! Eu amo! Eu já amei o primeiro, né, uma duologiazinha que vai vir o terceiro. Yes! Eu adorei o primeiro e eu amei muito esse segundo. Esse aqui ficou com 4 estrelas. Eu gostei demais dessa história. Eles jogam RPG e eles fazem live, não sei o que e tal. E ela é nova na escola. Ai, gente, tudo que eu queria ter vivido no meu ensino médio, entendeu? Era meu sonho de ter vivido isso aqui no ensino médio. Por quê? Por que não acontecesse isso comigo? Enfim, maravilhoso, perfeito, incrível. E o par romântico é um amor, ela é muito legal. Um ponto que pegou muito forte em mim foi que a avó dela é muito presente nessa história, então ela aparece muitas vezes e ela tem muitas conversas com essa avó. É o motivo, né, mas basicamente pelo qual ela se mudou para aquela cidade. Então, a avó dela é um assunto muito abordado e ela tem muitas falas interessantes com a avó. Foi até uma marcação que eu deixei específica, porque, pra quem não sabe, no meio desse ano, né, de 2025, eu parei de gravar aqui pro YouTube principalmente porque eu tava vivendo um luto muito forte. Eu perdi minha avó e foi muito complicado, então eu ter lido esse livro curou um pedacinho do meu coração, sabe? Tem essa fala aqui que é muito boa, que a avó dela tá falando: só podemos viver, diz ela, e olha bem nos meus olhos, com uma expressão quase severa. Viva a sua vida, Queen. Todo minuto dela, não deixe ela passar. Viva de verdade. E é uma avó falando isso, sabe? Enfim, pegou muito forte pra mim. Então foi um motivo também pelo qual esse livro levou uma nota muito alta. Foi porque realmente ele mexeu comigo em partes muito específicas de mim mesma. Eu amei demais esse livro, maravilhoso. Agora a gente entra em um terreno extremamente complicado. Essa próxima leitura, ela começou, na verdade, no dia 27 de maio. Ou seja, faz muito tempo que eu tava lendo ele e eu abandonei ele por uns 3 meses. Eu retomei a leitura dele ali no dia 13, 14 de novembro. Por quê? Porque eu decidi, naquela época eu tinha 3 livros abandonados, sendo esse Pooked de Hot Fuzz Layer. Eu falei, não, chega, eu vou ler todos os livros que estão abandonados aqui. E aí eu li todos eles e eu peguei esse aqui pra terminar, que foi Coisas Óbvias sobre o Amor, da Elaine Baeta. Sim, eu fiz unboxing dele aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês poderem ver. E pra quem viu aquele unboxing, sabe que eu tava muito ansiosa pra ler esse livro, porque a parte 1 dele, né, Amor Não É Óbvio, ele levou 5 estrelas e é um dos meus livros favoritos. E então eu tava muito ansiosa, eu tava muito, né, feliz de reencontrar essas personagens e tudo mais, de rever elas e de tudo. Mas esse livro aqui me decepcionou de muitas formas. Talvez tenha sido pela minha idade na leitura, então, né, anteriormente eu li quando eu era mais nova, eu tinha um pouco menos experiência, talvez. E aí, lendo esse aqui, eu já não gostei tanto, mas ao mesmo tempo eu tenho basicamente a mesma idade que as personagens. Então, eu fico um pouco confusa com qual foi a intenção na escrita desse livro. Esse aqui, ele finalizou com 2,5. Eu tenho vários problemas com ele, eu reclamei dele no meu Instagram, né? Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram de livros, chama R Páginas, me sigam nas outras redes sociais. Eu tive problemas com esse livro. Eu tenho vídeos, mais vídeos, tipo 10 minutos de vídeo só falando sobre esse livro quando eu tava estressada na leitura dele. Porque eu sinto que é muito descritivo de formas que não precisava. Ele se vende como uma história de amor. Então, a única coisa que tem escrito aqui fora é: garota e garota que já foram apaixonadas se reencontram anos depois. Porque meninas que gostam de meninas também precisam de histórias de amor. Só que essa história aqui não é sobre uma garota que reencontra uma garota. Isso aqui é uma história de superação de luto, é uma história de bloqueio emocional, é uma história de como uma mulher desfém se sente na sociedade. É uma história de muitas outras coisas que não é uma história de amor. O romance existe, ele tá ali no final, basicamente, do livro, mas ele tá ali. Mas a maior parte da vivência desse livro não é essa. E me frustra ser vendido dessa forma, porque eu fui atrás dele querendo ver um romance. E não é. Ele tem mais de 600 páginas.
E ele tem 22 capítulos, isso foi uma coisa que me acabou comigo, entendeu? Os capítulos são muito longos, os parágrafos são muito longos, tem parágrafos de uma página inteira. Frustra, sabe? Eu acho que é uma coisa que deixa a leitura mais pesada, mais complicada. E aí, como eu falei antes, ele tem momentos muito descritivos, onde a gente consegue, pelo menos eu consigo entender que a Ellaren estava tentando muito ser extremamente conceitual, e não sei se era um momento para aquilo, talvez não fosse. Eu acho que esse livro ele podia ser finalizado em umas 300 páginas tranquilamente. E eu também tenho alguns momentos onde eu vejo a humanidade na Edra, e é por isso que ele ganhou 2,5 estrelas. Eu vejo que ela é uma personagem extremamente humana em alguns momentos, mas em outros ela faz coisas que a gente nunca faria numa vida real, sabe? A cena do hospital, que ela vai no hospital e tal, me deixou extremamente frustrada de formas muito, muito, muito grandes. Porque eu tava chorando num ponto, e no próximo ponto eu estava estressada com, tipo, como assim você vai fazer isso? Enfim, ele foi um livro que me irritou, que me estressou, mas que ao mesmo tempo me fez chorar e me fez sentir muitas coisas e me identificar com muitas coisas. Ao mesmo tempo também tinham muitos erros de digitação que ainda foram, né, pro papel, que vieram pra cá. Então sinto que o trabalho de revisão dele também não tava muito legal. Não sei, ele teve muitas coisas que me incomodaram, muitas coisas que me agradaram. Ele ficou com 2,5 porque ele é um livro muito mediano, mas foi uma decepção pra mim. Eu esperava um livro com umas 4 estrelas pra cima. Depois daquele, eu fui para Um Respiro de Ar Fresco, que na verdade não faz muito sentido ele estar aqui em novembro, a leitura dele. Eu li ele entre o dia 20 e o dia 22 de novembro, mas esse livro eu precisava ter lido ele antes, porque eu queria ler ele antes dele lançar. Ele lançou, se não me engano, no dia 25 ou 27 de novembro. E eu, como recebi ele antes, falei, não, eu quero ler antes de todo mundo. E eu acabei lendo ele antes de todo mundo. Fiquei muito feliz. Essa foi uma ótima leitura. E foi a leitura onde eu estreiei live de leitura. Depois desse aqui não fiz mais nenhuma, mas ainda assim foi um livro muito especial pra mim, me marcou demais. Eu dei pra ele 4 estrelas. Eu acho que é um bom romance, é um romance gostosinho, bom demais pra você ler no Natal. Ele tem muito aquele clima natalino estadunidense, né, mas clima natalino que te abraça, assim. O par romântico, ele é tudo, e a gente vê as memórias dos dois e tal. É meio que uma forma fácil da gente desenvolver a personalidade e a profundidade mesmo desses personagens. E eu gosto demais do final desse livro. Eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer no final, mas eu fiquei muito feliz com o que aconteceu. Então, realmente, é um livro que me deixou muito satisfeita e muito feliz. O próximo livro eu li do dia 22 de novembro ao dia 24 de novembro. Eu dei pra ele 4 estrelas e o livro é Amar e Reformar, da Lauren Asher. Eu peguei ele no Kindle Unlimited, que eu acabei pegando de graça no Black Friday. E, gente, que livro gostosinho! Eu adorei esse livro de verdade. Eu achei que essa questão de arquitetura, engenharia e tal, traria um quê de chatice, talvez, pro livro, porque é um assunto que eu não me interesso. Mas eu gostei bastante, na verdade, dessa restauração da casa antiga e tudo mais. Os personagens, a gente poder ver a visão dos dois também, um dual POV ali, também foi muito interessante. Gosto deles dois terem famílias latinas, então a gente tem bastante espanhol também sendo dito nesse livro. E gosto muito disso, eu gosto dessas tradiçõezinhas latinas que tem aqui dentro. Gosto demais disso tudo. Acho que os dois personagens são legais, ao mesmo tempo que eu fiquei um pouquinho frustrada com a Dalia, então acho que por isso que eu acabei dando essa nota de 4 estrelas. Mesmo assim, foi um bom livro e eu acho a capa dele linda e foi o motivo pelo qual eu li ele. Mas foi muito legal, eu gostei e gosto demais do fato dele ser bilionário. Gente, eu já queria um desse. A Hora da Estrela foi o livro que eu li logo depois de Amar e Reformar. Eu li ele no dia 25, só no dia 25. Ele é um livro super curto, eu dei pra ele 4 estrelas. Eu gostei, foi uma literatura que eu tô começando a dar mais chances agora, porque eu sou uma leitora que gosta de ler mais essas coisas, tipo romance e tudo mais, atual. E eu comecei a ler essas coisas um pouco diferentes, um pouco mais clássicas, de certa forma. E eu gostei muito, gostei da escrita da Clarice, ao mesmo tempo que eu sinto que é um livro que é muito denso, né? Então você precisa sentar, parar pra ler ele. E eu gosto disso, mas não sei se eu vou conseguir ler muitos mais dela. É uma coisa que você tem que ter muito foco, parar realmente para ler ele. Mas eu gosto do livro, eu acho que é um bom livro. E particularmente eu achei muito interessante também porque eu já tinha trabalhado esse livro aqui nas minhas aulas de literatura na escola. Então eu já sabia mais ou menos qual que era a história dele. Eu só não tinha certeza se era ele de fato. Então ler esse livro, meio que sabendo o que ia acontecer, mas imaginando, será que é isso mesmo? Será que é esse mesmo livro? Foi uma experiência à parte, que eu gostei muito. Eu também gostei bastante da relação, né? Foi um livro muito sensível, é um livro que a gente consegue ver muito, assim, da Macabea. As interrupções do Rodrigo, que é o pseudônimo que a Clarice usa nesse livro,
Eu não sei se eu gosto muito, é o personagem principal que tá narrando a história. Eu não sei se eu gosto muito dessas interrupções que ele tem na história, me frustraram um pouco, me tiravam um pouco dessa, né? Eu tava super imersa e do nada ele me puxava pra fora. É um bom livro, eu gostei muito da Macabeia, ela é tadinha, né? É uma tadinha, mas achei muito interessante e eu gostei no final, porque eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Foi muito interessante poder ler esse livro depois de ter ouvido bastante análise sobre ele e já ter estudado sobre ele, então foi um livro legal de ler também. Esse aqui, Uma Livraria com Aroma de Canela, eu li do dia 26 ao dia 27 de novembro. Ele é da mesma série de Café, Amor e Especiarias, que é a série de Dream Harbor, dessa autora Laura Gilmore. E eu gosto bastante dessa série, eu acho que ela tem vários livros muito bons, eu li acho que todos os que tem traduzidos esse ano. Esse daqui ficou com 3 estrelas e eu acho que é o mais fraquinho da série. Eu até, tipo, não acho que Café, Amor e Especiarias tem uma grande coisa, mas eu sinto que esse aqui tem menos ainda, sabe? Esse aqui, eu não sei, eu não consigo explicar muito bem o que... Não, eu não entrei tanto na atmosfera desse livro, sabe? Eu não senti que ele tava me puxando tanto, ele tava me envolvendo tanto, ele não é tão envolvente. Acho que essa é a palavra. Eu gosto, acho interessante, mas não sei se amo. É um livro, definitivamente, um dos livros que eu li. Não é ruim, mas também não é maravilhoso, incrível e perfeito. Por mais que eu goste muito dos personagens que estão nesse livro. Que coisa interessante, né? Gostei muito deles dois, eu gostava deles dois já no primeiro livro, só que aqui já não brilharam tanto. Eu acho que eles brilhavam mais como coadjuvantes no primeiro livro. Então, do dia 29 ao dia 30 de novembro, eu li Instinto, da Jennifer Lynn Barnes, que é o livro 2 da série dos Naturais. Eu dei pra ele 4,5, eu gostei muito desse livro, gostei muito de me aprofundar um pouco mais na história do Dean, e eu gosto muito dele, gente. Eu tava torcendo por ele desde o início da saga, eu tava tipo, pelo amor de Deus, escolhe ele, escolhe ele, escolhe ele. E aí a gente tem um livro sobre ele, então foi maravilhoso, incrível. E eu gostei muito, gosto do plot, eu não imaginava, eu conheço muito, né, a escrita da Jennifer, então eu sabia que ela não ia tirar esse último suspeito do, né, ela não ia aparecer com essa pessoa que nunca apareceu na história. Então eu sabia que seria uma pessoa que já tinha aparecido. Só que eu não imaginava que ia ser quem foi. Então, realmente me surpreendeu, me deixou feliz, me deixou triste. Então, realmente tinha tudo que um livro da Jennifer precisava ter. E eu gostei demais. Acho que maravilhoso. Inclusive, eu tô lendo o terceiro dessa série nesse momento. Vamos ver no próximo vídeo de lidos de janeiro o que eu vou achar dele. Então, no dia 1º de dezembro, com 3 estrelas, a gente tem A Noite das Garotas, da Isabela Lopes, que é uma youtuber que eu gosto muito de assistir o conteúdo dela. E quando eu descobri que ela tinha esses livrinhos e tudo mais que estavam no Kindle Unlimited, eu corri pra pegar eles. Então eu peguei e li A Noite das Garotas primeiro, e eu gostei bastante, achei que foi uma história interessante. E eu queria ter tido mais, genuinamente eu acho que podia ter tido mais. Então, quando eu li ele, eu dei 3 estrelas. Mas, seguindo já, porque a gente tá sem tempo, eu li depois dele, então, no dia 2, Um Presente de Natal, também da Isabela Lopes, que vai se tratar das personagens ali que estão nesse primeiro livro. E eu gostei muito disso. Esse daqui é um livro muito gostoso pra você ler em época de Natal, porque ele não tem tristeza, ele não tem desapontamentos, ele só tem felicidade e coração quentinho. E é tudo que a gente precisa nessa época, sabe? E ele é um Natal muito brasileiro. A gente tem a piada do tio do pavê, a gente tem Roberto Carlos tocando na televisão, a gente tem um Natal no calor, enfim, tudo que a gente precisa, nós brasileiras, ler no Natal. Esse aqui ficou com 3,5 estrelas, eu gostei muito desse livro. Já no dia 4 de dezembro, com 2,5 estrelas, eu li Um Namorado de Mentirinha para o Natal. Esse livro aqui, ele veio pra mim muito por acaso, eu tava procurando um outro livro que eu vou falar um pouco mais pra frente. E aí eu acabei vendo essa capa que eu achei bonitinha, achei interessante o título, falei, vou ver. E esse livro tinha acabado de ser publicado, literalmente no dia 4 de dezembro ele foi publicado. E aí eu peguei ele pra ler. E eu gostei bastante, eu achei que ele é uma história legal. Ele ficou com 2,5 porque eu sinto que essa autora ainda tinha muita coisa pra desenvolver. Ela tenta colocar alguns temas sérios e eu acho que falha um pouco porque é muito pouca página. E ela muda o nome do personagem principal no meio do livro, que fica um pouquinho complicado. Mas, ao mesmo tempo, é um livro gostoso, é uma temática legal. Eu gostei muito do final, eu fiquei muito surpresa e fiquei muito feliz com o final, na verdade. Porque não é um final feliz, que eles não terminam realmente no final, uou, eles foram felizes para sempre. E eu gostei disso, eu achei interessante. Então, é um bom livro, mas
eu acho que a autora tem muita coisa a melhorar. Minha leitura do dia 6 de dezembro foi Queer Winter With You. Esse aqui ficou com 4 estrelas, eu gostei muito dele. Gostei, é Ali Hazelwood, né, gente? Eu gostei muito dos personagens, gostei da construção. Eu sei que ele veio pro Brasil traduzido, eu acabei lendo ele em inglês. É porque eu li ele antes dele vir de fato pro Brasil. Mas eu gostei muito, achei um livro muito legal. E indico pra ler em época de Natal. Esse daqui foi um dos poucos dessa parte desse vídeo que não teve data de leitura. Eu não lembro quanto tempo eu demorei pra ler ele, mas ele ficou com 4 estrelas. Eu gostei demais dessa história, gostei demais do final ali. Gostei muito do casal, acho que os dois têm muita química, é muito divertido. Ele é um people pleaser no mais pura essência, e ela é, tipo, super independente e tudo mais. Gostei do fato dela ser gêmea, achei muito interessante. Gosto também que ela é meio grinchzinha e acaba gostando do Natal no final. Gente, esse livro é tudo de bom, eu adorei, e ele superou muitas minhas expectativas. Depois de ter lido A Livraria com Aroma de Canela, eu fiquei um pouquinho decepcionada com Dream Harbor. Falei, não, mas eu vou ler o próximo. Esse aqui não me decepcionou, esse aqui me surpreendeu e gostei bastante dele. No dia 7/12, então, eu li 3 Dias para se Apaixonar, da Stephanie Nunes. Eu dei pra ele 3 estrelas, eu gostei, achei uma boa história. Meio corrido, mas muito legal. 3 dias ali que esses personagens vão pra um retiro, um com o outro, né, desafiados pelos amigos a não se apaixonarem. Mal sabiam os amigos que eles já tinham se apaixonado, eles já tinham estado juntos antes daquele dia. Então, foi um desafio, foi interessante, eu gostei. A gente tem patinação no gelo e tudo mais. Gosto do livro, achei interessante. Por mais que eu acho que podia ser um pouquinho mais, podia ter mais história. Foi muito legal. Do dia 7 ao dia 9 de dezembro, eu li O Filho de Netuno, que era uma meta que eu tinha pra esse ano, ler pelo menos o livro 2 de Heróis do Olimpo também. Esse aqui foi a melhor surpresa de todas. Eu amei esse livro, eu achei ele muito bom. Dei pra ele 5 estrelas. Foi maravilhoso, foi incrível, me conquistou. Olha o tanto de marcação que esse desgraçadinho aqui me fez botar. Gente, maravilhoso, adorei ver o Percy desmemoriado, só sabendo lembrar da Annabeth. Foi maravilhoso, foi tudo que a gente esperava. Adorei conhecer os novos personagens que a gente conhece nesse livro. E o acampamento Júpiter, muito interessante, muito legal. Gosto da missão que eles vão. Gente, tudo de bom, esse livro ficou maravilhoso e virou um favorito também desse ano. O próximo livro foi porque eu ganhei o meu Kindle Color Soft, e aí eu falei, não, eu preciso ler alguma HQ pra testar ele. E aí eu fui lá e peguei pra ler A Garota do Mar, que é um livro que eu já tinha visto há muitos anos já, que muita gente falava bem e tal. É um livro sáfico, onde a menina é, né, garota do mar, literalmente. Ela vive no mar, ela é uma foca a maior parte do ano. E aí a gente tem uma humana e elas se apaixonam, elas são tipo adolescentinhas. E é muito bonitinho, é muito rápido de ler, é muito fofo, eu dei 3,5 pra ele. E eu super indico, gente. Se vocês querem uma HQ bonitinha pra ler, esse aqui é o livro. Do dia 11 ao dia 14 de dezembro eu li Amor em Jogo. Esse aqui ficou com 2,5 estrelas. Eu não gostei muito da história, na verdade. Eu não gostei muito da forma como essa autora leva essa história. A gente tá no meio de uma cena, assim, tipo, super interessante, super importante pra evolução da história. E ela vai lá e nos corta no meio e nos deixa sem saber o que aconteceu no final. Me deixa um pouco frustrada, não gosto. Além de eu não gostar da personagem principal, achei ela chata. Enfim, ele teve esses pontinhos que foram me deixando, tipo, que flop, né? Que leitura meio flop. Eu acho que ele podia ser um livro maior, com mais coisa, ou, tipo, tirar um pouco do conteúdo, mas pra pelo menos terminar o que você colocou, sabe? Eu não gostei do conceito de você começar um conteúdo e não terminar o que você tá falando. Tipo, pelo amor de Deus, ela caiu no lago com uma cabra, e agora? O que acontece? Ela corta ali e pula pra daqui uma semana. Menina, mas eu quero saber o que aconteceu. O próximo foi Fence, que foi também uma HQ que eu li durante essa época que eu tava testando as cores do meu Kindle. Eu dei pra ele 4 estrelas, eu li ele em um dia só. E ele é maravilhoso, gente, que livro bom, que HQzinha deliciosa. Eu queria poder ler todas as outras, mas elas são caras. E essa aqui tava no Kindle Unlimited, então quem sabe quando eu tiver mais dinheiro. Mas, gente, eu amei. Essa aqui ganhou meu coração. Adorei, quero muito ler os próximos. Saiu a 2ª temporada da série do Percy Jackson e eu fiquei louca, alucinada com o universo depois de ter lido Filho de Netuno. E eu peguei pra ler Percy Jackson e os Arquivos do Semideus. Eu gostei bastante, achei interessante, eu dei 4 estrelas pra ele. É um livro interessantíssimo, eu gostei. Em seguida eu peguei pra ler o Guia Definitivo e eu curti bastante esse aqui também. Principalmente porque eu tô lendo num Kindle que tem cor, então eu conseguia ver as imagens e tudo mais. Gente, muito divertido, eu adorei demais. Eu dei pra ele 3,5. E continuando na mesma saga, eu li Os Diários do Semideus. E esse aqui me deixou louca por ele.
Gente, o que é essa história do Luke? O que é essa história? Ela alugou um triplex enorme na minha cabeça. Eu adorei, eu amei muito. Foi muito bom. Eu dei 4,5 pra ele. Na mesma vibe de A Hora da Estrela, eu peguei Noites Brancas do Dostoiévski pra ler. Também pra me desafiar, pra entender até onde eu iria pela literatura. E esse daqui ficou com 4 estrelas. Eu gostei muito dessa história, muito mais do que eu achei que eu gostaria. Gosto demais dessa forma como ela foi contada, contando basicamente só as noites. Muito triste com o final, inclusive. Gostaria que tivesse sido um final um pouco mais feliz. Mas eu gostei muito, achei interessante. E gosto também do fato de ela ser traduzida de uma língua que eu não domino nada. Então, enfim, foi interessante. A única coisa que me incomodou um pouco foi o tanto de referência que esse homem usa. Umas referências que eu não faço ideia que referências são essas. Mas foi interessante. E aí, no dia 23, eu escolhi pegar pra ler novamente um livrinho de Natal. E eu peguei Um Namorado de Natal, que eu terminei basicamente no mesmo dia. Eu dei 3,5 estrelas pra ele. Gostei bastante, achei que ele tem a mesma pegada da Fazenda com a Magia da Natal. Ele tem a mesma pegada, ela também é uma dona de uma fazenda de árvore de Natal, mas ela gosta muito dessa fazenda, ela gosta muito desse Natal, e é um Friends to Lovers, que é uma coisa que fazia muito tempo que eu não li um bom, e eu gostei bastante, foi bem interessante, então 3,5 estrelas pra ele. Tô correndo nessas falas, porque eu sei que tem livro que eu quero falar mais pra frente. O nosso próximo foi Morangos, Panquecas e Romance, e eu amei esse livro, gente, o que foi isso? Eu peguei ele pra ler no dia 25, terminei no dia 26, e foi maravilhoso, que leitura boa. E eu não imaginava que teríamos um plot de gravidez. É um plot de gravidez que eu gostei. Olha que coisa, eu gostei muito. Então a gente acompanha essa criancinha e o pai dela, que descobre que é pai dela e vai atrás dela e tal. E aí acaba precisando contratar uma babá, contrata a nossa protagonista e eles vão, né, tendo essa tensãozinha no ar. Gente, é maravilhoso essa criança, ela é tudo, que criança maravilhosa. E eu amei muito esse livro me surpreendeu de muitas formas positivas. Eu não imaginava o que ia acontecer, eu não imaginava que esses personagens seriam relevantes, mas eu gostei muito dele. A pilha tinha caído, mas ela tá de volta. Nossa próxima leitura foi Desconjuração, que eu li no dia 27 de dezembro, e eu gostei muito dele. Gente, não tem jeito, a Desconjuração é Ordem Paranormal. Não tem como eu não gostar, eu senti muita nostalgia lendo isso aqui, relembrando realmente de como foi a Desconjuração. Gostei demais, dei 4,5 estrelas pra ele. O próximo foi Os Segredos do Quarto de Bloom, que eu li no dia 28, se não me engano. Eu gostei da história, eu gostei do livro, eu senti nele uma vibe muito simulacra, não sei se vocês já ouviram falar. É um jogo que ficou bem famoso um tempo atrás. E eu gostava muito de Simulacra. Então eu senti a vibe Simulacra nele e fui ler. E eu gostei do livro, mas eu não amei muito o final. Eu sinto que pra gente entender esse final, acho que a gente teria que ter tido uma história muito maior. Que a gente conseguisse ter muito mais contato com os personagens. Mas eu entendi, mas eu não gostei, digamos assim. Para ele eu dei 3 estrelas e é um conto super rápido. Em seguida foi uma surpresa que eu não esperava. No mesmo dia que eu li O Segredo do Quarto de Bloom, eu comecei a ler O Roteiro do Amor da Rai Tavares. E eu não esperava amar tanto esse livro. Esse aqui ficou com 5 estrelas, só não virou favorito, porque eu sinto que ainda faltava mais alguma coisinha pra virar favorito. Mas ele é muito bom, me deixou obcecada. Eu sonhei com esse livro. Foi maravilhoso, incrível, perfeito, uma aventura maravilhosa. E o fato da Rai ser roteirista e escritora, e ela fazer uma escritora e um roteirista no livro, maravilhoso, incrível. Sério, gente, maravilhoso. Ele tem toda uma brasilidade incrível. Ele tem referências a Faustão e Selena Gomez. Ele tem referências ao Celso Portiolli e o 11 de setembro. Gente, é tanta coisa assim de brasilidade que você não espera ver em um livro, que tá aqui e é maravilhoso. Ele te deixa preso do começo ao fim. E é incrível, ele é curtíssimo e vale muito a pena, gente, é perfeito, maravilhoso. Eu terminei o Roteiro do Amor no dia 29 e no mesmo dia eu já peguei pra ler Não é Amor, da Ali Hazelwood. Então, esse aqui foi uma surpresa também pro meu final de ano. Eu dei pra ele 4 estrelas, eu li do dia 29 ao dia 30, no começo do dia, caiu nossa pilha de novo. E foi incrível, maravilhoso, uma coisa que eu não esperava. Normalmente eu não costumo gostar desse tipo de personagem que a Rue é,
mas eu gostei muito. E eu gostei também do fato de que a gente tem a narração dos dois lados, mas que ela é em primeira pessoa e ele é em terceira pessoa. Então a gente vê de fora a cabeça dele e de dentro a cabeça dela. Muito interessante, achei muito legal essa forma de narração. Gostei demais. E eu adorei a história deles dois. Gente, maravilhoso, incrível. Eu gosto de um rolê meio administração e tudo mais. Imaginei já o que estava vindo por aí, né, no nosso plot twist na questão, né, do trabalho deles e tal. Mas gostei demais da história, gostei demais do livro, gostei demais dos personagens. Foi muito interessante, foi muito legal e eu não esperava gostar tanto dela quanto eu gostei de fato, porque eu normalmente não costumo gostar desse tipo de personagem. Eu gosto de personagens mais abertos, mais falantes e tudo mais. Mas essa aqui me surpreendeu. No dia 30, no nosso último dia de leitura do ano, eu li 4 livros. Pois é, foram esses 4 aqui que estão na minha coleção de Clara Alves há muito tempo no meu Kindle, que é A Profecia da Sereia, A Lenda da Sereia e O Destino da Sereia, que é a trilogia, né? Cada um deles tem 50 páginas, então é super rápido de ler. E eu achei muito maravilhoso porque o primeiro livro se passa em uma festa de Ano Novo. E era perfeito, porque era dia 30 de dezembro, era a prévia de Ano Novo, entendeu? Foi maravilhoso, foi muito temático e eu amei, amei, amei. O primeiro livro, A Profecia da Sereia, ficou com 4,5, A Lenda da Sereia ficou com 4 estrelas e O Destino da Sereia ficou com 4 estrelas também. Gente, eu amei, eu acho que ela super deveria juntar eles todos em um livro só, tipo, fazer uma coisa mais, né, bem elaborada entre eles e, mano, publicar, porque tá muito bom. Esses livros são muito gostosos de ler. As personagens são divertidas e eu não esperava me apaixonar tanto por um livro de 50 páginas. E em seguida, na mesma noite, eu li A Princesa da Magia, que é esse aqui. E ele é inspirado na história da Megara da Disney, Megara, não sei dizer o nome dela. Achei uma história interessante, achei uma história legal, mas eu queria que tivesse mais desenvolvimento. Ele tem só umas 150, 100 páginas. Eu acho que podia ter mais, eu acho que podia ser um livro completo, que eu ficaria muito mais satisfeita. Foi muito rápido, foi muito assim, sabe? Muito jogado, rápido demais. Eu queria que fosse um pouco mais devagar. Então por isso eu dei 3 estrelas. E essa foi minha última leitura do nosso ano. Meu Deus, quanta coisa! Com todos os físicos aqui no meu colo, agora eu vou encerrar esse vídeo. Dizer pra vocês que, perdão, porque ele vai ficar enorme. Eu sei que eu já tenho mais de 50 minutos, quase 1 hora de vídeo bruto pra editar. Roberta do Futuro me perdoa. Mas eram muitos livros e eu tô muito orgulhosa de mim. Eu bati 65 livros esse ano e eu tô muito orgulhosa, muito feliz. E foi maravilhoso, incrível. Espero que vocês venham me acompanhar na nossa jornada de 2026. Até o próximo vídeo. Me sigam em todas as redes sociais, se inscrevam no canal, deixem o like. Me contem aqui nos comentários se você já leu algum desses livros. E até a próxima. Tchau!